Toda vez que o ponteiro do painel do seu carro se aproxima da reserva, você entra em uma verdadeira roleta russa, financeira. O que deveria ser um ato simples e corriqueiro do dia a dia, encostar no posto, colocar o combustível, pagar e seguir viagem, transformou-se em uma das operações de fraude mais lucrativas e difíceis de combater no Brasil. Nos últimos anos, o setor de combustíveis deixou de ser apenas um mercado de utilidade pública para se transformar em um campo minado de engenharia financeira, adulteração química e truques tecnológicos que agem sem que você perceba nada a olho nu. Enquanto você acredita que está pagando por um combustível de qualidade para rodar com tranquilidade, pode estar sendo vítima de um esquema que corrói o seu bolso, destrói a mecânica do seu veículo e coloca em risco a sua segurança nas ruas e estradas. E o mais assustador de tudo isso, a criatividade dos fraudadores evoluiu a tal ponto que até mesmo os órgãos oficiais de fiscalização encontram sérias dificuldades para flagrar as irregularidades no momento em que elas acontecem. Neste vídeo, nós vamos abrir a caixa preta desse mercado. Você vai entender como funcionam os softwares secretos instalados nas bombas, os perigos do uso de substâncias proibidas no combustível, as abordagens abusivas na pista do posto e o que você precisa fazer hoje mesmo para não ser a próxima vítima. A dimensão desse problema no Brasil é gigantesca. Para se ter uma ideia do tamanho do impacto, o volume de denúncias de irregularidades em postos registradas junto aos órgãos de proteção ao consumidor e à Agência Nacional do Petróleo apresentou picos expressivos e crescentes. Mas por que esse setor, em específico, atrai tantas redes criminosas e práticas desonestas? A resposta é simples: o giro de caixa diário. Postos de combustíveis operam com um volume massivo de dinheiro, líquido de forma ininterrupta. Diferente de outros ramos do comércio, onde a decisão de compra é planejada, o combustível é um bem de consumo compulsório. Você precisa dele para trabalhar, para levar os filhos na escola, para viajar. Essa necessidade constante faz com que o setor movimente bilhões de reais todos os meses. Essa combinação de afluxo de caixa alto com circulação intensa de clientes criou o ambiente perfeito para a proliferação de esquemas que vão desde a sonegação fiscal clássica até aditivações falsas e adulterações eletrônicas de alta precisão. No passado, a fraude no combustível era primária e artesanal. Os donos de postos desonestos adicionavam água, solventes baratos ou querosene diretamente nos reservatórios subterrâneos. No entanto, com a modernização das bombas e a intensificação dos testes de proveta, a fraude precisou evoluir. Hoje, ela não está apenas no líquido, ela migrou para o microchip. O esquema mais sofisticado e comum nas grandes metrópoles brasileiras é conhecido como a fraude da bomba baixa ou alteração do software da bomba. Os fraudadores instalam uma placa eletrônica modificada ou um microchip oculto no circuito do equipamento. Esse chip é programado para alterar a medição enviada ao visor. A matemática desse golpe é perversa. A bomba registra que injetou, por exemplo, 40 litros no seu tanque, mas na realidade entregou apenas 34 ou 35 litros. Essa diferença de 10% a 15% parece pequena em um único abastecimento, mas quando multiplicada pelos centenas de carros que passam pelo posto diariamente, gera um faturamento oculto e ilegal de dezenas de milhares de reais por mês. E como eles escondem isso da fiscalização? As placas modificadas possuem um mecanismo de acionamento remoto, controlado por radiofrequência ou até por aplicativos de celular. Quando os fiscais chegam ao posto com os baldes aferidores para realizar a medição oficial, o gerente do posto aciona o comando e a bomba volta a operar, com a volumetria correta instantaneamente, fazendo o posto passar no teste sem levantar suspeitas.
Se a fraude na quantidade já traz um prejuízo financeiro direto, a adulteração na composição química do combustível consegue ser ainda mais devastadora, pois afeta diretamente a integridade mecânica do seu carro e a sua saúde. A adição de substâncias não autorizadas à gasolina e ao etanol busca reduzir custos de produção para distribuidoras clandestinas. Uma das substâncias mais perigosas utilizadas nesse esquema é o metanol. Trata-se de um álcool altamente volátil, inflamável e extremamente tóxico, cuja comercialização como combustível é estritamente proibida. No motor do veículo, a presença de metanol e solventes pesados atua de forma corrosiva. A substância resseca mangueiras, corrói a bomba de combustível, entope bicos injetores e danifica o catalisador. O motorista só percebe. O problema quando o carro começa a falhar na aceleração, perde potência repentinamente em uma ultrapassagem ou acende a luz de injeção no painel. O resultado final é uma conta de oficina que facilmente ultrapassa milhares de reais. Além dos danos ao veículo, a inalação prolongada dos vapores de metanol nos postos de combustíveis representa um risco grave à saúde dos próprios trabalhadores da pista e dos motoristas, podendo causar lesões neurológicas até problemas irreversíveis na visão. A vulnerabilidade do consumidor não se limita ao momento em que a gasolina entra no tanque. A própria área de atendimento do posto tornou-se palco para abordagens abusivas e táticas de coação psicológica. Muitos motoristas, especialmente condutores inexperientes, idosos ou pessoas viajando sozinhas, são abordados durante o abastecimento com ofertas de verificação gratuita de fluidos. O que parece um gesto de cortesia pode ser o início de um golpe financeiro. Em diversos casos investigados por órgãos de defesa do consumidor, funcionários treinados aplicam técnicas para simular defeitos inexistentes. Eles borrifam água no motor quente para gerar fumaça artificial, mostram varetas de óleo propositalmente limpas ou alegam que o líquido de arrefecimento está prestes a fazer o motor fundir. Pressionado pelo medo de ficar parado na rua, o cliente autoriza a troca de peças e fluidos. Ao final, é surpreendido com contas exorbitantes por produtos superfaturados e serviços desnecessários, chegando a casos extremos de cobranças abusivas que ultrapassam o valor de mercado das próprias peças instaladas. O último obstáculo do motorista no posto de combustível ocorre no momento de efetuar o pagamento. O setor de combustíveis responde por uma fatia considerável das ocorrências de clonagem de cartões e fraudes eletrônicas no comércio físico. As táticas utilizadas variam desde as mais simples até as mais complexas. Adulteração de maquininhas. O equipamento é modificado com softwares maliciosos que capturam os dados da tarja magnética e a senha digitada pelo cliente. Valor alterado no visor. Em momentos de distração, ao passar o cartão por aproximação ou digitar a senha, valor digitado no terminal é superior ao valor registrado na bomba. Troca física do cartão. O funcionário mal intencionado pega o cartão do cliente para inserir na máquina, distrai o motorista e devolve um cartão idêntico de outra pessoa, usando o verdadeiro para compras indevidas. Diante desse cenário de perdas econômicas bilionárias e prejuízos diretos à população, o poder público e as entidades regulatórias têm buscado endurecer as regras de fiscalização no setor. A promulgação da Lei 15.82/2024 trouxe um aumento significativo no rigor das punições aplicadas às empresas infratoras. As sanções financeiras para fraudes graves e reincidência no setor de combustíveis podem atingir patamares milionários, além de prever o cancelamento definitivo da autorização de funcionamento e a cassação da inscrição estadual dos estabelecimentos flagrados com adulteração. Paralelamente,
órgãos de fiscalização têm investido na rastreabilidade da cadeia de suprimentos. Isso envolve monitoramento das notas fiscais, desde a refinaria até a distribuidora e o posto revendedor, visando combater o mercado paralelo de combustível sem origem comprovada e o esquema de Fazendo emissão isso de por notas algum fiscais dinheiro, então, simuladas. ok. Contudo, De qualquer apesar do maneira, eu fortalecimento estava da melhor do que a legislação, maioria das a pessoas extensão que passavam territorial por do aquelas Brasil portas. e o grande número de Eram postos ativos 2h20 tornam ou a mais da fiscalização madrugada. um desafio Lembro-me de contínuo, olhar entediado exigindo para o que relógio, próprio consumidor observando os adote ponteiros uma se postura mexerem preventiva lentamente. e Foi quando atenta ouvi a em cada campainha da abastecimento, porta e para olhei evitar para cair em avaliar a armadilhas pessoa que e acabara de proteger o seu entrar. veículo e o seu Ele dinheiro. tinha um É pouco fundamental mais de incorporar 1,5 algumas metros de medidas altura de e segurança parecia no ter seu 50 dia a anos dia ao entrar facilmente. em um posto de Sua pele era combustível. flácida. Confira o Seus lacre braços do e Inmetro. pernas eram pontilhados Certifique-se de de que o selo do minúsculos Inmetro pelos na brancos, bomba está combinados visível, com cabelos sem igualmente rasgos brancos ou que pendiam em sinais de longas violação. mechas de sua cabeça. Exija o Era teste de desgrenhado e proveta. emaranhado. Em caso de dúvida Você sobre sabe a como qualidade fica da o gasolina cabelo ou se do você não etanol, toma banho por lembre-se uns de que 2 o dias? posto Esse cara é parecia obrigado ter por passado lei a 2 realizar o semanas sem as teste de boas teor de graças de etanol na qualquer sua shampoo. frente. Ele Acompanhe o caminhou pagamento. lentamente até o balcão, Mantenha o seu cartão sempre mecanicamente, visível. como se Prefira cada o passo pagamento por fosse aproximação. pensado. Confira o valor Finalmente, na maquininha ele chegou até antes mim de e digitar encostou a as senha mãos no e balcão guarde para se sempre apoiar. o comprovante fiscal. Suas mãos eram cheias Recuse de veias serviços não saltadas, solicitados. parecendo Não rachaduras em autorize vidro verificações de quebrado. óleo ou Linhas de areia manutenção de preta emergência corriam na por pista. baixo das bordas de Faça a suas manutenção unhas. preventiva do seu Ele veículo finalmente abriu a apenas em boca para oficinas falar e me mecânicas deu de uma sua boa visão confiança. de seus dentes Denuncie amarelos e viscosos. irregularidades. Caso Nojento pra identifique qualquer cacete. suspeita de fraude, Ele perguntou com faça uma a voz denúncia no rouca aplicativo onde era o banheiro. Fala. E eu Consumidor apenas ou apontei para o canto diretamente de trás. na ouvidoria da Lá, Agência havia um Nacional pequeno do Petróleo. corredor que Se continha você chegou até portas aqui, para os é porque depósitos e um valoriza o pequeno seu banheiro. dinheiro e Ele quer se manter seu afastou carro naquela direção. sempre E protegido eu contra esses silenciosamente abusos. agradeci a Para Deus continuar que o recebendo esquisito conteúdos estava saindo exclusivos de como perto este, de mim. com investigações Ouvi o profundas, clique da porta análises fechando. do mercado, Como disse, eu estava automobilístico sozinho na e maior dicas parte do práticas tempo. de economia e segurança. Depois que o estranho foi ao Inscreva-se banheiro, agora tudo mesmo no ficou em canal. silêncio por 5 Não se minutos. esqueça de deixar o seu Então like no 10, vídeo, pois 15. isso ajuda muito o algoritmo Começou a ficar levar essa estranho o informação quanto importante tempo esse cara para mais estava motoristas demorando em no todo o banheiro. Brasil. Se Este esse também cara é o seu fosse comentário aqui embaixo. qualquer um de Você aparência já normal, passou por eu alguma não teria situação questionado. suspeita em um Mas o posto homem de ali era combustível? tudo menos Como é a normal. qualidade do Na abastecimento marca de na sua 20 região? minutos, Muito saí de obrigado trás pela do meu sua balcão audiência e fui nos em vemos no direção ao próximo banheiro. vídeo.